Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo do livro de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui, onde estamos aqui no livro segundo, capítulo sexto, e que falamos aqui da vida espírita. E hoje nós vamos fazer as duas questões aqui que falam ainda da erraticidade. E antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. A nossa gratidão a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, nosso anjo da guarda, agradecer a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, que nos acolhe com seu manto azul de luz, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, que com certeza está conosco em nossos estudos, nesse esforço diário do nosso aperfeiçoamento. Obrigada, Mestre Jesus. E obrigada a Deus pela linda oportunidade terrena. E assim, pedimos permissão para adentrarmos ao Livro dos Espíritos de hoje. Gratidão. Graças a Deus. Gerson, você vai fazer a 232 para nós e a 233. É isso? Isso mesmo. Vamos lá. Pergunta: no estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? Resposta: conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu ou ao mundo do mesmo grau, a menos que, durante a sua vida, ele se tenha elevado. E deve ser esse seu objetivo, pois, caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas, nesse caso, aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade, que neles se desfruta e poder habitá-lo mais tarde. Então, assim, o espírito, quando ele está encarnado, ele, ele pertence àquele mundo que ele está, é aquele globo. E nós vimos também, em questões anteriores, que assim, o perispírito, ele é muito ligado ao fluido vital do mundo que ele vive. Então, há essa dependência, essa ligação com o mundo que ele é, com aquele globo, onde circunda aquele fluido vital, ao qual o perispírito dele está ligado. Mas o espírito, ele pode circular entre, bom, foi isso que eu entendi, né? Uhum. Pode circular nesses outros mundos, até mais elevados. Uhum. E, de certa forma, como ele mesmo fala aqui, entrever o que acontece por lá. Então, pode visitar, acaba vendo o que se passa por lá, o que acontece por lá, como se vive nesse mundo. E aí, como também eles deixaram claro aqui, né, para servir de inspiração Uhum. para a sua elevação, para o teu desenvolvimento, para que, quem sabe, um dia ele possa habitar aquele tipo de mundo superior, a qual ele entreviu, né? Isso Isso que eu mesmo. entendi. É isso mesmo, Gerson. Tem um livro que é Cartas de uma Morta, que psicografado por Chico, inclusive a própria mãe
de Chico que trouxe, né, esse relato. E ela, ali na sua erraticidade, ela fez visita a um outro planeta. Então é muito interessante essa parte, né? Então a gente, como você falou aí, então esses espíritos eles podem sim ser levados, né, a outros mundos, lembrando que em cada planeta, cada estado, existem também colônias, as colônias espirituais, né? Nós temos as colônias aqui de São Paulo, né? De acordo com as cidades. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para essas colônias e os espíritos também nesse estado, eles podem ir para essas colônias, para outros mundos, mas também, como você falou, também de acordo com o grau aí de cada um. Porque cada mundo também, cada lugar, ele vai ter a sua vibração. Então, tem uma dimensão aí diferenciada nas obras de André Luiz, a gente vê muito claramente isso, que às vezes para eles se deslocarem de um lugar para o outro, depende da vibração. Tem alguns lugares que é difícil alcançar, às vezes por vibração mais densa, mais pesada, e às vezes também por vibração um pouco mais superior. Então depende muito, mas ele pode ter sim essa liberdade de ir e vir, né? Mas depende muito do grau evolutivo desse espírito, né? Se é É permitido. interessante, E se é permitido, isso mesmo. então, é interessante assim, se ele é um espírito inferior àquele mundo, né, ele coloca ali como um estrangeiro, né? É como se fosse uma degustação no supermercado. Ele vai sentir o gostinho de um mundo superior, é como se fosse um reforço a ele para ele se melhorar, né? Eu entendi assim também, esse estrangeiro que ele coloca, né? Então é Aham. como se fosse uma degustação, né? Ele vai provar ali se ele é inferior àquele mundo, né? Ele vai provar aquele gostinho para tentar se melhorar mais ainda e mais depressa, né? Para a sua evolução. Então, acho que é por isso que é permitido também, Isso né? mesmo. Ele é inferior, né? Ele é um espírito Isso mesmo. aquele mundo. Conforme aqui o Gerson falou, que vai servir de estímulo, né? De Isso. estímulo para que ele se desenvolva mais ainda, não é à toa. Eu acredito que não é por curiosidade. Isso Sim, não existe, né? Ai, vai ser por curiosidade, vai lá, pronto e acabou. Não, tem um fundamento, né? Tem um propósito dessa tudo, visita aí. tudo para Deus tem um propósito, né? É Tudo. verdade. Até fazendo analogia de novo aos estudos, né? Quando estudantes assim do ensino médio vão visitar o campus de uma universidade, né? Ele não tem o direito ainda, né, a Sim. estudar ali, né? Então, mas aquilo vai servir de estímulo para, nossa, quando eu ingressar no ensino superior, eu quero entrar nessa universidade, estudar nesse campus, né? Volta para casa, ele vai lá, visita, volta para casa, estuda, termina o teu ensino Isso médio, mesmo. se prepara para voltar para aquela universidade. Isso aí. Bom, vamos seguir aqui. Pergunta 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Resposta: eles vão frequentemente para ajudar o seu progresso. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Bom, o que eu entendi aqui também o que se entende por espírito aqui, né, já está falando do espírito mais purificados, né? Então, a gente viu que o espírito purificado, ele, quando ele atinge esse patamar, ele não precisa mais de reencarnação, Uhum, né, de provas. uhum. Então, ele já é um espírito purificado, né? Então, eu entendi dessa forma a questão onde fica
focar nessa pergunta. Então, são aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar, por que que eles voltam? Então, como ele diz aqui na resposta, né? Vem como guias para dirigir aquele mundo a qual ele está reencarnando. Vem como se fossem missionários. E e isso aqui me faz lembrar também o livro que eu li lá, o Brasil Pátria do Evangelho, né? Quando Coração do Mundo, quando Ismael, diante de Jesus, ele fala: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí o que Jesus faz? Ele seleciona alguns, ele recruta, solicita alguns espíritos superiores a virem, a encarnarem no Brasil Como como missionários. missionário e ajudar a missão do anjo Isso Ismael, é verdade, bem né? lembrado. Então, assim, o próprio Jesus Cristo, por que que Jesus Cristo encarnou aqui há 2000 anos atrás? Para Isso. trazer a missão, trazer o ensinamento, Precisava, mas não precisava. é verdade. Senão, imagina se não houvesse esses espíritos mais desenvolvidos entre nós aqui. Não teríamos referências, estaríamos um monte de, sei lá, claro que desenvolveríamos, né? Mas talvez numa velocidade muito, 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 muito ínfima, né? Sem Uhum. ter as referências, as pessoas que nos mostram, que nos dão exemplos, né? De que sim, é possível nos evoluirmos, né? Espiritualmente. Então, para mim tá claríssima essa resposta aqui. Verdade, Gerson. É porque desde o início da formação da Terra, a gente recebe os missionários. Missionário, sabe? Então, esses trabalhadores, eles são incansáveis, porque aqui a gente já tem essa noção que o espírito superior, por que que ele é superior? Porque ele já tem esse amor desenvolvido, de auxílio ao próximo. Então, ele vem justamente para ajudar, né, no desenvolvimento moral dos habitantes aqui da Terra. E essa troca, ela é muito solidária. A gente já viu que os mundos, eles são solidários. Então, aquele que já alcançou esse desenvolvimento do amor, né, pelos seus irmãos, ele volta assim. Ele volta em forma de missão nesses mundos mais inferiores para ajudar nesse progresso aí moral. E a gente vê que vem missionários em várias religiões, várias culturas, né? Só vou citar aqui alguns que eu lembro: Buda, Gandhi, Madre Teresa, Jesus Cristo, né? Chico. Então, assim, pessoas de várias culturas que vêm realmente para nos auxiliar. Né? Eles vêm também, assim como eles vêm encarnados, esses espíritos superiores, né, para ajudar, tem também os desencarnados, né, como o Gerson citou, Ismael, né? Uhum. A gente pode a Bezerra de Menezes, que pediu a Maria, né, que permanecesse ajudando aqui no Brasil. Então, tanto encarnados como desencarnados, eles cumprem esse papel de ajuda, né, para que o planeta progrida, a população melhore, né? Sim. Então, é uma junção de espíritos, né, em prol de um bem comum, né? É muito bonito isso, né? Verdade. É. E olha só, com essa questão 233, a gente finaliza aqui essa parte que fala dos espíritos errantes. E já vimos que espíritos errantes são os espíritos que estão aí nesse processo, né, no aguardo entre uma encarnação e outra. Então, vimos aí como ficam esses espíritos errantes, o que dá, o que não dá, o que não pode, depende muito do grau evolutivo de cada espírito. E agora nós vamos para 234, que vai falar que é o item 2 desse capítulo 6, que é da vida espírita, mas vamos falar dos mundos transitórios. Então, aquele mundo que está ali em trânsito,
né? Então, ainda não está pronto e acabado, porque acreditamos que também nem tudo é acabado, tudo está em evolução constante. Então, na 234, Kardec pergunta: existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Então, a espiritualidade responde sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, aqui a espiritualidade diz que sim, que tem esses mundos, né? Esses mundos transitórios, que é para esses espíritos que estão na erraticidade. Então, esses espíritos que estão na erraticidade, eles podem repousar, ou seja, como que se fosse para um refazimento dessa erraticidade, que é muito longa, porque a gente viu que a erraticidade, ela é muito subjetiva a cada espírito, então depende muito. Tem espírito que vai ter a sua erraticidade mais rápida, tem outros que vai se prolongar um pouco mais. Então, não existe matemática, não é nada tabelado. Então, eles falam sim que é como se fosse um campus para eles aí estudarem, aprender e desenvolver algum tipo de trabalho também. Aí, vai ser penoso ou não? Depende. Depende do grau de cada espírito. Porque a gente já viu que, como aqui na Terra existem os espíritos encarnados rebeldes, gente, no plano espiritual não muda nada. A gente já viu que a gente desencarna do mesmo jeitinho. Então, se é um espírito rebelde lá, ele pode se rebelar. Então, aquilo pode se tornar penoso para ele e para outros não. É uma grande oportunidade de aprendizado. Então, depende muito do grau evolutivo, né? Cada ponto de vista é visto a partir de um ponto, não é verdade? Então, a espiritualidade coloca aqui que aí pode ser prazeroso ou não. Então, pode servir, às vezes, para alguns espíritos, pode servir como se fosse uma prisão. E outros, não. Então, assim, é muito relativo. E aí vem a 234A, que Kardec pergunta: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? E aí a espiritualidade responde: sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação, descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem avante. Interessante esse exemplo que ele dá, né? Da ave, que ela vai pousar ali para refazer as suas forças para depois seguir adiante. Então, a gente viu aqui que quanto maior a evolução do espírito, ele tem a liberdade de ir e vir. Agora, quanto mais inferior o espírito, mais restrito também é a sua liberdade de ir e vir. E é isso aqui. Acabou. Aí depois vem a 235. Aí eu vou Alguém entrar quer direto comentar? e cinco fecha, que uma está ligada com a outra também, né? Combinado. Então, 235. O Gesso quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que o seu entendimento foi o mesmo que eu tive aqui. Não tem muito mais exemplo para colocar, não. Tá bom. Então, 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Certamente, os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores
até chegar à posição dos eleitos, né? Então, está muito ligado com a questão anterior. Eu via assim, esse mundo transitório é como se a gente entrasse numas férias, por exemplo, num final de semana, num feriado, onde você vai repor as suas energias, mas, ao mesmo tempo, nessas horas de lazer, você também está aprendendo muito, você também se instrui, né? Dependendo do seu grau evolutivo, porque se você pegar esse tempo livre, vamos dizer, essas férias, para uma coisa só errante, mais errada, você não vai aproveitar muito. Agora, se você aproveitar esse momento, estar atento, estar vigilante, você vai aprender bastante. Você vai evoluir também nessas horas, também nesse mundo transitório, com certeza você evolui dependendo do seu grau evolutivo. Eu entendi assim. Sim, e é uma evolução já consciente, né? Porque o espírito, ele vai iniciando esse seu processo evolutivo com uma consciência já. Então, ele quer se desenvolver, o espírito ele quer se desenvolver cada vez mais, quer aprender, quer trabalhar, e por vezes busca nesses mundos aí realmente um intervalo para se refazer, como a espiritualidade está aqui nos explicando, né? Mesmo assim, ele citou aquele exemplo das aves, né? Elas vão pousar e tal, mas mesmo assim vão aprender, né? Se quiserem. Será que vai dar tempo de fazer Dá sim, Su, pode seguir. 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetualmente destinado aos espíritos errantes? Não. Sua posição é apenas temporária. Então, ele passa, como eu coloquei, como se ele tivesse em férias, ele não vai ficar o tempo todo ali, é temporário. 236A. São eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não, eles não têm a densidade nossa, eles são sutis, né? Esses espíritos, mesmo em todos os graus, nenhum deles tem um corpo como o nosso, eles são bem sutis, bem etéreos, né? 236B. Essa esterilidade é permanente e se liga à sua natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. Por quê? Porque eles estão ali como se fosse uma colônia de férias. Então, eles vão um dia reencarnar novamente, dependendo do seu grau. Provavelmente vão encarnar em mundos onde há o corpo físico, né? A densidade, o corpo denso, a energia vital, né? Pesada. Então, eles são temporariamente ali, eles estão num corpo estéreo, menos não densos, né? 236C. Esses mundos seriam, então, desprovidos de belezas naturais? Resposta. A natureza se traduz pela beleza da imensidade, que não são menos admiráveis do que as chamais belezas naturais. Então, ali é um mundo feio, trevoso? Não, é um mundo onde há uma beleza natural, né, parecida com a da Terra, né? Então, eu acredito que haja rios, né, haja uma beleza muito maior, inclusive, do que aqui na Terra. Não sei. Quer que eu dou uma pausa para comentar? Mas, Nessa beleza aqui natural, Allan Kardec ele quer saber, né? Então, não tem beleza natural nesses mundos? E para nós, a beleza natural, ela fica aqui restrita, né? Aquilo que a gente consegue captar, como você bem falou, Su.
né? Para a gente aqui na Terra, tem a nossa beleza natural, porque é aquilo que nós conseguimos ver. Tem a natureza, tem os rios, né? Então, é aquilo que nós conseguimos captar e que os nossos órgãos nos permite ver, sentir, né? Então, aqui, mas para o plano espiritual, existem essas belezas cósmicas, né? Essas belezas aí universais, né? Que nós, a gente não vai nem fazer ideia. A gente só imagina, né? Como você falou, né? A gente imagina, né? Mas a gente não sabe exatamente. Então, por isso que dizem que não, a gente não tem condições de entender, porque eles falam aqui, né? Ó, é, a natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais de belezas naturais. Então, assim, às vezes a gente não tem essa capacidade de entender, mas eles fazem aqui uma analogia com a nossa beleza natural, aquilo que a gente tem de noção com beleza natural, né? Pode falar, Jé. A beleza também ali é um pouco relativa, né? Depende de quem olha, quem enxerga. Verdade. Porque, assim, tem aquela história lá que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Por exemplo, para uma pessoa que depende de água ver um rio, acha aquela coisa mais linda do mundo. Agora, um ser que repele a água, quando vê um rio, acha aquilo um inferno, né? Uhum. Próprio um vulcão em erupção, aquilo, para quem depende de energia, é o estado mais puro de uma energia, a coisa mais linda. Porém, aquele que mora lá perto acha aquilo uma coisa do demônio, né? Coisa que é de destruição, né? Então, acho que é bem relativo aí a questão da beleza. E só lembrando também que no mundo que Deus criou, não existe nada que não tenha um propósito. Então, por exemplo, tem o planeta Terra, que é um grãozinho de areia dentro da própria no sistema. No sistema solar é mais um planeta. Que existem várias galáxias e cada galáxia tem o seu sistema, né? Exatamente. Se nós estudamos que se Deus, tudo que Deus cria não é por acaso, então qual que é a função do planeta Marte, Júpiter, enfim, as outras órbitas, né, os outros sistemas? Então tem uma razão de estar Cada um ali. tem a sua utilidade. Cada um tem sua utilidade, sua razão de ser. Verdade. Pode ser também isso. no mundo transitório também, eles estão, eles não têm eles não precisam de nada, né? Eles têm um corpo estéril, então ele não precisa se alimentar, não precisa de nada. Então a questão da beleza também muda de ângulo, né? Uhum. O Gesso falou, a gente vai ver como bonito, gostoso aquilo que precisamos, né, naquele momento. Lá não, ele não vai precisar se alimentar. Por exemplo, um brigadeiro para mim é uma coisa muito bonita, porque eu gosto, né? Lá eles não se alimentam de uma outra forma, né? Então vamos lá. 236D. Sendo transitório, o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Resposta: já esteve. 236E. Em que época? Durante sua formação. Daí vem o comentário, né? Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio. Tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição, atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos
se confundiam, não havia, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, ali se encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas um é um dos menores, perdido na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros? Deus só os teria feito para recriar aos nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria, que brilha em todas as suas obras, inadmissíveis. Quando se pensa em todas as que não podemos perceber, ninguém poderá negar que há nessa ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material, e, entretanto, povoado de seres apropriados ao seu estado, alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais de um dos problemas. Então, aquilo que o Gerson falou, nada, mas nada é por acaso, nada, mais nada nesse universo imenso, não existe uma explicação, tudo é habitado, tudo é aproveitado. Deus, na sua imensa sabedoria, ele não deixou nada sem ocupação, mesmo nos mundos onde há ainda muita imperfeição, mesmo assim aproveitado, como ele cita o exemplo da Terra, né? Então, a Terra, há bilhões de anos, bem antes do ser humano, eram habitados por seres que se adaptavam naquele momento, né? Naquela situação. Então, mesmo ainda a informação, Deus não deixou ocioso. Deus nunca deixa nada ocioso. Então, tudo é habitado. Agora, o ser humano, na sua ignorância, na sua prepotência, ele olha aqui a lua, ele olha o sol, ele olha as estrelas, e ele acha que é tudo para ele, né? Ele acha que tudo é feito para ele. Então, é aquele egocentrismo, né, que o ser humano tem, que a espiritualidade tenta mudar tanto, né? De tantas as formas, de tanta ajuda para ver se muda um pouco essa prepotência de acharmos que estamos sozinhos nesse universo imenso, né? É bem, eu acho que isso que ele colocou, né? É isso mesmo, né? Vai... E vocês veem, né, a Terra, né, a gente tem aí por base, pela própria ciência, que a Terra ela tem mais ou menos aí 4,5 bilhões de anos. Então, durante essa formação da Terra, esse nosso planeta aqui, ele foi um mundo transitório, né? E ele serviu para esses espíritos errantes, sim. E até para aqueles também espíritos mais evoluídos desenvolverem, fazerem determinados trabalhos, né? Porque é um auxílio também para os espíritos esse planeta, né? Então tudo vão se juntando para essa transformação, para essa progressão. Então aí a gente vê como Deus, ele é grandioso, ele é justo, ele é sábio, né? Porque ele vai fazendo para que todos os espíritos aí aproveitemos as oportunidades
que a gente aproveite as oportunidades para se desenvolver, ou ainda dar oportunidades para os seres se desenvolverem. Então, olha só, né? E assim o planeta ele vai saindo do mundo transitório, e aí ele vai se construindo, vai saindo de ser estéril, né? E vai dando oportunidade para espíritos encarnados. Então, em várias atividades, em benefícios aí um dos outros. Essa troca entre um planeta e outro, aproveitando os que ainda são estéreis como base, como a gente viu, como base, como acampamento, né? Como uma escola, para que os seres vão fazendo o seu aprendizado. Então, são tantas coisas que a gente nem imagina. Só quando a gente vai estudando assim, a gente vai pegando essas entrelinhas, a gente vê o quão grande é esse universo, esse mundão de nosso Deus, né? E olha só, temos um minutinho. Quer falar? Não. Então, olha só quanto estudo, quanta reflexão, que maravilha. Então, vamos agradecer a nosso Deus, a nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga. Que tenhamos uma excelente semana com a luz de Jesus em nossos lares e em nosso coração. E até semana que vem, gente, com mais um estudo do Livro dos Espíritos, com fé em Deus.